Fala pessoal do canal, beleza? Aqui é o Felipe e nesse vídeo eu vou te mostrar como que a gente faz para realizar a leitura da nossa base de dados em Excel ou CSV utilizando o Python. Antes de mais nada, para a gente poder prosseguir com esse vídeo, você necessariamente precisa ter assistido o último vídeo do canal, onde eu te expliquei exatamente como que a gente faz para realizar a instalação do Jupyter Notebook, que é a ideia de Python que nós vamos utilizar hoje nesse vídeo. Então eu recomendo você dar uma pausa aqui, corre lá, assiste rapidinho aquele vídeo, vê exatamente como eu fiz, como eu te expliquei para realizar a instalação, instala o Jupyter Notebook e depois você volta aqui para a gente poder prosseguir e você conseguir executar o seu código da maneira correta. Beleza? Bom, se você foi lá, já assistiu, conseguiu realizar a instalação do Jupyter Notebook, agora sim a gente pode prosseguir com esse vídeo. Gostaria só de fazer uma observação aqui antes da gente partir para a prática. Bom, eu acredito muito na regrinha de 70, 20 e 10, ou seja, 70% de prática, 20% de aprendizado ou interação com outras pessoas e 10% de teoria. Então, assim, a minha metodologia de ensino e a forma como eu gosto de compartilhar aquilo que eu aprendo com as pessoas é por meio da prática. Né? E eu aprendo muito mais fácil, eu internalizo muito mais fácil aquilo que eu estou aprendendo quando eu pratico, por meio de projetos. Então, você vai aprender muitas coisas resolvendo um problema. Por exemplo, na aula de hoje nós vamos aprender como ler uma base de dados. No momento que você precisa resolver um problema, ler uma base de dados, esse é o nosso problema, você acaba aprendendo vários outros temas para resolver esse problema. Ou seja, por meio de uma solução final, você acaba aprendendo vários outros tópicos da linguagem. Função, biblioteca, variável. Ou seja, você aprende a parte teórica por meio da prática. E assim você internaliza muito mais fácil, porque você entende o porquê daquilo que você está aprendendo. Quando a gente entende o porquê e o propósito daquilo, a gente guarda e lembra para sempre. Beleza? Então agora vamos para a prática. Beleza? Então, pessoal, agora a gente vai para a parte prática. Vou deixar todos os links necessários para esse vídeo na descrição. No link que você vai entrar, vai estar disponível para você tanto a base de dados que a gente vai utilizar nesse vídeo para realizar a conexão, como também o material dessa aula com essa estrutura aqui separadinho para você poder conferir o teu código, ver se está correto, ver se tem algum erro, enfim, para garantir que está tudo saindo da forma correta, tá? Então eu tenho o meu código aqui, o meu gabarito. Eu deixei separadinho as etapas aqui, mas eu vou excluir para a gente fazer do zero junto, tá? Então beleza, pessoal, como vocês podem ver aqui, eu coloquei já na ordem para facilitar. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é o download do dataset ou base de dados. O que eu utilizei de base de dados aqui? Os dados históricos do Bitcoin. Essa base de dados está nesse link do OneDrive aqui para você. Você vai entrar lá, vai fazer o download e salvar em alguma pasta que você tem o caminho dela fácil, tá? Que é o que a gente vai utilizar nesse vídeo também. Então, entrou no OneDrive, fez o download da base, até abrir aqui para vocês. Então vocês vão entrar no link, já vai abrir essa base de dados aqui para vocês. Então você vai entrar aqui e vai fazer o download, tá? Faz o download e salva numa pastinha para vocês. Então, beleza, tem a minha base de dados, já fiz o download, podemos ir para a próxima etapa. Qual biblioteca que a gente vai utilizar nesse vídeo aqui? Bom, a biblioteca mais utilizada para análise de dados, ciência de dados, por sua facilidade de implementação, com códigos simples ali a gente consegue resolver problemas muito complexos, é o Pandas. Para quem já programa em Python sabe que essa biblioteca é muito importante, tem muitas funcionalidades, então bora lá. Como que a gente faz para importar uma biblioteca para dentro do Jupyter Notebook? Como que eu faço? Se você realizou as etapas do vídeo anterior exatamente como eu te mostrei, o Pandas já veio instalado com o Anaconda, mas se você ainda não tem instalado por algum motivo, o que você vai fazer, tá? Basicamente você vai vir aqui, vai apertar a tecla A para ele gerar uma célula aqui em cima para você. Você vai digitar exclamação pip, uma ferramenta do Python para você realizar a instalação da biblioteca, colocar pip install pandas. No meu caso, e no caso de vocês que assistiram o último vídeo, ele já vai estar instalado, então vocês não precisam fazer essa parte, tá? Mas se você ainda não tem o Pandas instalado por algum motivo, você só digita esse código e dá um run, que dele já vai instalar para você, beleza? Mas no nosso caso aqui a gente pode pular. Legal? Então eu vou colocar import pandas spd. Por que spd? Porque quando eu quiser referenciar o pandas lá embaixo no meu código, eu não preciso colocar toda vez pandas. É como se eu estivesse dando um codinome ou um apelido para minha biblioteca. Então toda vez que eu for acionar a biblioteca do pandas no meu código, eu vou simplesmente escrever pd e eu já vou ter todas as funcionalidades ali. Então eu coloquei import pandas spd e vou dar um shift enter para executar o código, tá? Você pode tanto apertar o run como o shift enter. Legal, e essa é a única biblioteca que a gente vai utilizar para o nosso código. Vocês vão ver que ele é muito simples. Então, como que a gente faz para ler a nossa base de dados em Excel ou CSV? Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer,
Nós temos já a nossa base de dados, como eu te indiquei no começo do vídeo. Você agora precisa fazer o seguinte, encontrar sua base de dados. Você precisa localizar ela no seu computador para pegar o caminho dela onde que ela está no seu computador. Eu venho aqui, eu sei que no meu computador. Então eu venho aqui, eu sei que no meu computador ele está localizado nessa pasta. Eu copio o caminho do arquivo. Então eu clico em cima do arquivo, coloco aqui em Copy Path ou copiar caminho. Clico aqui, ele já vai copiar para mim. Agora vem a parte importante. Então você vai vir aqui, você pode, agora sim você vai usar a propriedade de variável dentro do Python, você vai denominar isso aqui como uma variável. Eu vou chamar de path, que seria caminho em português, ou registro, onde está localizado o teu arquivo. Coloco o path aqui e coloco o caminho que eu acabei de copiar. Quando você coloca o path ou o caminho de algum arquivo no código do Python, você precisa colocar esse Rzinho aqui. Por quê? Porque senão ele pode interpretar essas barras como caractere especial e não entender o que você está tentando indicar ali dentro. Então coloca esse Rzinho aqui que é garantido que não vai dar erro, beleza? Copiei o path, colei aqui, tá tudo certinho. Agora eu executo esse meu bloco de código, tá? Lembrando, eu posso executar tudo dentro de um bloco só. Mas como o Jupyter tem essa funcionalidade de executar meus códigos em bloco, isso facilita bastante, tá? Então, executei, eu já tenho o meu path, ou seja, toda essa estrutura aqui dentro está dentro da minha variável path. Se eu vir aqui chamar essa variável que eu acabei de criar, ele vai retornar para mim o caminho do arquivo. Perceba que ele coloca duas barras inversas. Por quê? No momento que você coloca o Rzinho, o Python ele já interpreta que aquilo ali é um caminho de algum arquivo. Se você tira, ele dá erro. Vou tirar aqui para exemplificar para vocês e vou executar. Perceba que ele coloca um xizinho aqui. E esse xizinho, no momento que você for mandar ler a tua base de dados, ele vai gerar um monte de erro, beleza? Então, é bem importante essa etapa. Beleza, então já tenho o path do meu arquivo aqui pré-setado. Agora, o que a gente faz? A gente faz o que está escrito aqui, ó. Ler arquivos com extensão CSV. Legal. Então, agora a gente vai começar a utilizar a biblioteca do Pandas. Então, por funcionalidade, o Pandas ele tem função dentro de sua biblioteca que já executa a leitura de arquivos CSV, HTML, PDF, dependendo da requisição que você precisa fazer, tá? No meu caso, eu vou executar o comando CSV, tá? Eu vou te mostrar as duas opções, para Excel e para CSV, legal? Então, qual que é a minha função que eu vou utilizar aqui? A minha função é PD. Lembra, esse PD está referenciando o Pandas aqui em cima. Como eu importei como PD, eu referencio ele aqui como PD. Eu poderia escrever Pandas? Poderia. Mas aqui eu vou chamar como PD até para facilitar na hora da codificação, ficar muito mais rápido. Legal? Coloquei pd.read. Aí aqui ele abre várias opções para mim, como eu comentei. Ele tem várias funcionalidades aqui. Qual que eu estou precisando? Eu estou precisando de CSV. Então, read CSV. Abro parênteses. Ele me diz aqui dentro, está em inglês já por normas do Python, né? Mas, basicamente, o que você precisa colocar aqui dentro é o caminho do seu arquivo. E aonde que está o caminho do seu arquivo é aquele que a gente acabou de copiar e indicou ele como a variável path ali em cima. Legal? Por que eu indico aqui como essa variável path? Para não ter que toda vez que eu precisar do caminho desse arquivo, eu precisar vir aqui, copiar esse nome inteiro aqui e colar dentro da minha função. Simplesmente eu venho aqui, copio o path, copiei, colei aqui dentro e executo o meu código. Olha que massa! Ele executou e perceba que foi super rápido. Quando você executou, ele foi na tua base de dados, ele leu a base de dados inteira. E essa base de dados, se eu não me engano, ó, tem 2.680 linhas e retornou para você em questão de segundos. Viu que bacana? Então, ele foi lá, ele leu meu arquivo e retornou um data frame. Por padrão, o Pandas ele sempre vai retornar um data frame. O que seria um data frame? Se a gente fosse traduzir, seria um quadro de dados. É basicamente uma tabela de dados, tá? Se a gente for fazer alguma relação com o Excel. Então ele já interpretou para mim aqui o arquivo CSV como as colunas que tem dentro desse arquivo. Agora se a gente vir aqui e abrir o arquivo só para ver se garantir se realmente ele leu certo, no momento que você abre o seu arquivo ele mostra para você as colunas aqui. Aí se você comparar, é exatamente as colunas que ele retornou para você. Então gente, é muito simples, tá? Como eu comentei, isso aqui é puramente prático, mas digamos que você quer salvar esse data frame que você gerou aqui, você quer salvar dentro do teu código, para você não ter que ficar toda vez chamando, daí toda vez ele ter que ir lá, ler teu arquivo e retornar para cá, você salva esse valor, esse data frame que ele gerou dentro de uma variável, que é parecido com o que a gente fez aqui em cima. Então eu venho aqui e chamo de df, que seria data frame, tá? E assim lá na frente do meu código eu vou poder chamar essa variável de novo, sem ter que mandar ele ler o meu arquivo novamente. Fica muito mais rápido o teu código, tá? Beleza? Então, agora eu vou ler e jogar esse valor de data frame para dentro da minha variável. Joguei, legal, você pode perceber que ele não printou nada na tela aqui. Vou copiar essa variável e vou colocar ela aqui e executar, só para a gente ver se funcionou.
Olha que bacana, ele trouxe para mim, então agora toda vez que eu precisar desse data frame, eu só chamo a variável df. Não preciso toda vez agora mandar ele ler minha base de dados. Legal, pessoal? Agora sim, digamos que o teu arquivo não fosse CSV, tá? Digamos que ele fosse Excel ou XLSX, que é o formato padrão do Excel. Basicamente, o que você faria? Copiava e colava isso aqui, que eu acabei de escrever. Mudaria aqui só para .xlsx. Ah, lembrando, toda vez que você quiser comentar o seu código, você simplesmente coloca um tralha aqui, tá? Que daí ele não vai dar nenhum erro, ele vai entender que aquilo ali é um campo de texto e não faz parte do código, beleza? Então se você fosse ler o XLSX, basicamente o que você faria era, tiraria o ler CSV, read CSV, e colocaria read, ele já traria para você Excel. Legal? Então, dou um Enter, abro parênteses, o que eu faço? Copio e colo o path aqui dentro. Veja como é muito simples, como eu comentei lá no começo, o Pandas facilita muito isso, tá? O código nativo para a gente realizar isso na mão do zero seria muito mais complexo, mas o Pandas já facilita todo esse processo. Aí vem a facilidade da linguagem do Python que eu comentei no primeiro vídeo. Beleza, pessoal? Então, se fosse um arquivo Excel, basicamente mudaria a fórmula aqui para read Excel, ele já executaria a mesma coisa que ele fez com o CSV. Legal, pessoal? Eu vou deixar aqui comentado, né? Como eu não preciso dele no meu código, vou deixar ele comentado. Caso você precise utilizar, ele vai estar lá no material do vídeo. Legal, pessoal. Se você queria saber como ler uma base de dados, você já aprendeu. Mas como adicional para essa aula, eu vou te mostrar algumas funções que podem ser úteis para você e facilitem muito a sua vida. Algumas operações básicas eu deixei anotado aqui embaixo para te mostrar. Então, vou copiar essa primeira aqui, vou criar uma célula e vou executar ela para te mostrar. Então, o que essa primeira função faz? Ela vai pegar o teu data frame que você criou e vai mostrar informações sobre as colunas. Se ela é tipo texto, tipo número inteiro, tipo número decimal, data, enfim, você vai conseguir visualizar de uma forma mais resumida. Beleza? Então, vou executar aqui. Perceba que eu coloquei df.info. Info de informação, df do meu data frame que eu coletei lá no início do meu código. Viu como é importante ter a questão da variável aqui, já facilita bastante. Beleza? Venho aqui e executo o meu código. Olha que massa. Então ele trouxe para mim date, né, que seria essa coluna de date. Ele vai trazer todas as colunas do meu data frame aqui, como você pode ver. Ele mostra para mim quantos registros tem. E aqui ele mostra qual é o tipo de dado, né, o data type. Então a coluna de data, ele não está interpretando como data, ele está interpretando como texto. Object seria texto, tá? Aqui as outras colunas ele interpreta como número decimal, que é o float. Float no Python é um número decimal, tá? E o volume como int 64. E aqui os tipos de dado que ele encontra no meu data frame. Então, número decimal, número inteiro e tipo texto. Beleza? Então ele resume exatamente o teu data frame em questão de tipo de dado. Legal? E as colunas você consegue visualizar de uma forma bem mais rápida. Então essa foi a primeira operação. Uma outra que provavelmente vai ser muito útil para você é esta aqui. Bom, digamos que você leu a tua base de dados e agora você quer saber qual que é o tamanho dessa tua base de dados. Digamos que é uma base de dados que você não conhece ela. Alguém te mandou a base de dados e simplesmente você não sabe quantas linhas tem, quantas colunas e quais são as colunas. Essa função df.shape, shape seria do corpo ou estrutura da minha data frame. Então df.dataframe, o que ele vai trazer para mim? Ele vai trazer uma tupla em Python, que seria o que? Antes da vírgula seria a quantidade de linhas que o meu data frame tem e depois da vírgula quantas colunas o meu data frame tem. Então, executei, ele mostra aqui para mim, ó, 2.683 linhas e 7 colunas. Legal? Então, é exatamente o que a gente conseguiu já ver aqui no começo. A terceira é quando, digamos que você quer saber só os nomes das colunas, tá? Você tem teu data frame, você não sabe o nome delas, você quer só trazer uma lista retornando todos os nomes das suas colunas. O que você vai fazer? Vai colocar df seu dataframe.columns. Você vê aqui, ó, vou colocar um ponto, ele vai trazer várias opções. Tudo isso aqui é uma função do Pandas, tá? Mas no nosso caso a gente precisa do columns. Não preciso abrir parênteses, tá? Simplesmente venho aqui, fecho e dou um Enter. Então o que ele traz para mim? Em uma lista com todos os nomes das colunas. Outra função muito importante do Pandas é df.describe. Basicamente o que ele faz? Ele traz informações estatísticas do teu data frame. Então digamos que você é um cientista de dados ou um analista de dados, você quer fazer uma análise super rápida do teu data frame. Ele vai mostrar aqui para você. Então coloquei df.describe, esse sim eu preciso abrir e fechar parênteses e dou um Enter.
Quando eu dou um Enter, olha que legal. Ele traz para mim a contagem de quantas linhas tem, né, para cada coluna. Ele traz a média de cada coluna do meu data frame. Traz a variação padrão, o valor mínimo que eu tenho naquela minha coluna, para cada coluna. Aí aqui ele traz os quartis, né? Isso dentro da estatística, o que ele significa? Que 25% dos meus dados na coluna Open de abertura estão abaixo ou até 601 dólares, tá? Esses valores estão em dólares. 50%, ou seja, 50% dos meus dados do meu data frame estão abaixo desse valor, 75% abaixo desse valor e o máximo valor que ele encontrou na coluna. Isso é muito útil quando você quer fazer uma análise super rápida, pegar um valor máximo, mínimo de cada coluna. Isso facilita bastante para o seu caso, tá? Agora digamos que você quer mostrar, simplesmente não quer trazer teu data frame inteiro na tua tela, porque se você vir aqui e digitar DF, ele vai trazer todas as linhas, ele até quebra aqui para não ter que mostrar todas na tela, né? Digamos que você quer só visualizar somente as 5 primeiras, 10, 20 primeiras linhas do teu data frame. O que você faz? Você coloca aqui ponto head, seria, se a gente fosse traduzir, seria cabeçalho, enfim, ou o topo da minha base de dados. E aqui dentro eu posso deixar em branco. Se eu deixar em branco, ele vai trazer as 5 primeiras linhas. Então, se eu executar, ele vai trazer as 5 primeiras linhas da minha base. Mas aqui eu posso alterar, colocar 10, por exemplo. Coloquei 10, então ele traz as 10 linhas. E assim por diante, tá? Seguindo a mesma lógica, agora digamos que você quer trazer as últimas linhas do teu data frame, para visualizar talvez o último dado que está lá na tua base de dados. Então, o que você vai fazer? df de data frame, da sua variável lá de cima. E aqui você vai escrever tail. Tail, se a gente fosse traduzir, seria a ponta, né? A ponta da minha base de dados, ou as últimas linhas. Então aqui, a mesma lógica. Se eu deixo em branco, ele traz os 5. Mas eu também posso preencher. Ah, eu quero visualizar as 10 últimas. Quero visualizar a última linha. Ele vai trazer ali para mim. Legal? Lembrando que essas são as operações mais simples, tá, pessoal? São as mais utilizadas ali no seu dia a dia durante suas operações. Agora, digamos que você quer pegar o valor mínimo de uma coluna específica da tua base de dados. O que você vai fazer? Você vai referenciar aqui df, que é o seu data frame, você vai abrir colchetes, entre aspas simples ou duplas, você coloca o nome da sua coluna, no meu caso, digamos que eu quero pegar a menor data da minha coluna de data. Então eu coloco aqui date, ponto, min de mínimo, valor mínimo da minha coluna data. Então sempre leia de trás para frente, tá? Então o valor mínimo da minha coluna de data do meu data frame específico. Legal? Então se eu executar aqui agora, olha o que ele traz para mim. Ele traz dia 17/9/2014. Isso significa que a menor data que eu tenho na minha base de dados é 17/9/2014. Isso serve também se você quiser pegar o valor máximo. Basicamente vai copiar isso aqui, vai colocar máximo aqui, só para comentar, para facilitar depois. E aqui ao invés de min é o que? Max. Executei, ele traz para mim que é dia 20/1/2022. Legal? Então minha base de dados ela se inicia nessa data e finaliza nessa data. Legal? Perceba que é muito simples manipular, é bem intuitivo, como eu comentei no primeiro vídeo. Aí agora digamos que você não quer de data, você quer trazer o valor mais alto que teve de fechamento aqui. Ele vai mostrar para mim que desde 2014 até esse ano, vai mostrar para mim que dentro desse período o maior valor que o Bitcoin atingiu foi 67 mil dólares. Legal, pessoal? Então nesse vídeo o propósito era mostrar para vocês como realizar a leitura de arquivos em Excel e em CSV, utilizando Python por meio do Jupyter. Adicional a isso, eu trouxe algumas operações básicas, que é o que você mais vai utilizar no seu dia a dia. Como eu comentei, todo esse material vai estar disponível para você no link que está na descrição do vídeo. Você vai entrar, você vai poder fazer o download da base de dados, como também o download desse material. Beleza, pessoal, o propósito desse vídeo era mostrar para vocês como realizar a leitura de um arquivo em Excel e CSV por meio do Python, utilizando a ideia do Jupyter. E vocês puderam perceber que utilizando a biblioteca do Pandas é muito mais simples, muito mais rápido, e em uma linha ali de código você consegue trazer sua base de dados para a tela. E fora fazer aquelas operações básicas ali que eu mostrei para você. Como eu comentei, a ideia desse vídeo era ser super prático para facilitar e internalizar esse aprendizado em você. E eu espero que vocês tenham gostado realmente, tenham conseguido aprender aquilo que precisa para poder realizar suas operações com base de dados em Excel e CSV. Legal, pessoal, espero que vocês tenham gostado então desse vídeo, espero que vocês tenham entendido, compreendido qual era o propósito dele. Se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever, deixa o like no vídeo para esse vídeo e esse material chegar a mais pessoas, ajudar mais pessoas. Esse é o principal propósito desse canal.
E se você gosta desse tipo de vídeo e se vocês querem que eu traga mais tipos de base de dados e faça mais análise, deixa nos comentários o que você quer que eu analise, como você espera aprender e o que você espera aprender. Beleza, pessoal? Deixa seu feedback aí que é muito importante para mim, para que eu possa melhorar o tipo de conteúdo que eu estou entregando para vocês, tenha mais qualidade e realmente faça você aprender. Beleza, pessoal? Então, obrigado e até o próximo vídeo.